Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Janes e Jambres de olho no texto no nosso programa de interpretação bíblica. Você já deve ter ouvido falar desses dois nomes, Janes e Jambres. Esses nomes vêm de 2 Timóteo, no capítulo 3, e são dois personagens citados por Paulo que para muitas pessoas são figuras um tanto enigmáticas. Quem são Janes e Jambres? Deixa eu ir aqui no contexto dessa citação de Paulo, caso você não esteja lembrando bem. Em 2 Timóteo 3, do verso 1 a 9, nós temos Paulo mudando algo daquilo que ele falava na carta. Ele começou antes falando sobre as qualidades de um bom obreiro, e então ele começa a falar sobre as qualidades de um falso mestre. Qualidade aqui no sentido de atributo. Se antes Paulo estava descrevendo como é que se comportava um obreiro aprovado, agora ele vai mostrar como é um obreiro que é reprovado e como são aqueles que são desencaminhados por esses maus obreiros. Paulo localiza o período em que esses maus obreiros iam aparecer como os últimos dias, refletindo a sua perspectiva escatológica de que a morte e a ressurreição de Cristo inauguravam o começo do fim, o princípio da escatologia. Paulo já havia feito uma conexão entre falsos mestres e últimos dias na sua epístola passada, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5. E essa relação não é invenção de Paulo, Jesus já havia feito isso em Mateus 24, no verso 3 e no verso 11, onde Jesus identifica a aparição de falsos mestres nesses últimos dias como um dos sinais do fim dos tempos. E é muito interessante que Paulo então vai fazer uma lista bem extensa e bastante negativa acerca desses falsos mestres. As listas positivas de Paulo costumavam ser um tanto longas, mas esta lista negativa aqui ela é um pouco maior do que aquilo que a gente costumeiramente encontra na pena do apóstolo. Em 2 Timóteo 3, 2 e 5, nós temos avisos sobre os perigos desses falsos mestres nas igrejas, um texto muito parecido com Colossenses 3, 5 a 8, e em seguida, em 2 Timóteo 3, 6 a 9, as ações desses falsos mestres são então destacadas para os leitores de Paulo. É o famoso teólogo pentecostal Gordon Fee que percebe que Paulo faz isso a fim de concatenar os falsos ensinamentos com o aumento geral da maldade, vista ao seu redor como uma evidência de que os últimos dias maus estavam acontecendo. Em 2 Timóteo 3,8, então, Paulo se refere a dois homens que se opunham a Moisés, no caso, Janes e Jambres, como exemplos do tipo de falsos mestres, pessoas de ensinos corruptos que deveriam ser evitados. O uso desses dois nomes certamente reflete a familiaridade do apóstolo Paulo, e possivelmente do próprio Timóteo, que recebe aquela carta, com as tradições judaicas de fora do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento nunca registrou o conflito de Moisés com dois homens nomeados como Janes e Jambres. No entanto, é a tradição judaica de fora do Antigo Testamento que registra esses dois homens. É comum que documentos judaicos antigos identificassem os magos egípcios que se opuseram a Moisés e a Arão como Janes e Jambres, naquele famoso relato de Êxodo 7, 11 a 12. Por exemplo, o famoso documento de Damasco, um documento judaico antigo encontrado em 1947, próximo de Qumran, faz parte dos famosos manuscritos do Mar Morto, diz que Moisés e Arão se opuseram a Yohanan e seu irmão. Yohanan, no hebraico, seria traduzido para o grego como Janes. Nisso, Jambres seria o irmão de Janes, segundo a perspectiva judaica que se dá aqui. No entanto, no documento de Damasco, esses oponentes de Moisés e Arão, na verdade, parecem ser oponentes israelitas, não os mágicos egípcios, que seriam identificados como Janes e Jambres numa tradição judaica um pouco posterior. Agora, ainda assim, existem outros documentos que defendem essa ideia. Existe um famoso texto pseudoepígrafo, ou seja, de autoria falsa. Era muito comum que esses textos refletissem momentos históricos e interpretações populares, mas que fossem remetidos a autores famosos sem ser realmente da pena deles, expande essa história. Esse texto, pseudoepígrafo, se chama justamente Janes e Jambres. E essa ideia é repetida em vários outros textos judaicos que não estão no Antigo Testamento, que não fazem parte da Bíblia, mas que representa a história da interpretação judaica e do registro da história judaica acerca de acontecimentos do passado. Muitos textos acerca da vida de Moisés falam justamente dessa perspectiva, identificando Janes e Jambres como os mágicos do Egito. Isso é encontrado, por exemplo, no modo como o Êxodo é interpretado no Targum de Pseudo-Jonathan. Agora, se você quiser entrar na nerdice profunda, certo?
Então vem comigo aqui, aguenta um pouquinho de nerdice alta, que é fascinante esse negócio, vem comigo. Foi encontrado um fragmento que consiste em um bifólio. Um bifólio é basicamente um texto escrito dos dois lados, só que ele é um bifólio de folhas não consecutivas. Ou seja, as páginas de frente e de trás não são sequenciais. Você tem, sei lá, a página 3 na frente e a página 48 atrás. Sabe-se lá por quê. Ou seja, a página de trás não é consecutiva da página da frente. Esse bifólio, segundo bases paleográficas, data do século XIV, ou talvez um pouco antes. E embora em condições relativamente boas e um tanto legível, o canto superior interno desse bifólio está danificado, resultando na perda de algumas letras das duas primeiras linhas de cada coluna afetada. Um mofo ou algum tipo de contaminação bacteriana relacionada à frente da folha inicial levaram ao obscurecimento de vários caracteres e até mesmo uma palavra completa. Esse bifólio foi considerado uma testemunha etíope, que possuía muitos paralelos gregos com as histórias de Janes e Jambres. Na parte de trás do fragmento você não tem nenhuma correspondência com qualquer outro documento grego, mas o seu conteúdo consiste basicamente em várias lamentações por elites que morreram. Provavelmente os nobres do Egito, onde cada sessão é iniciada com a pergunta onde está e o nome daquele egípcio que morreu. Vestígios que podem ser encontrados em folhas posteriores ainda muito fragmentárias deste mesmo documento etíope. De qualquer forma, a quantidade muito substancial de material único nesse fragmento etíope sugere que as versões gregas que nós possuímos das histórias de Janes e Jambres, na verdade, são porções menores de um texto maior. Enquanto se supunha que Paulo estava usando essas fontes gregas para falar acerca de Janes e Jambres, é possível que Paulo conhecesse uma história muito mais profunda e delongada que poderia fazer parte da tradição comum daqueles judeus, do público que ouvia aquela mensagem, ao ponto de existirem registros maiores até mesmo em testemunhas etíopes. Agora, nerdices à parte, Paulo enfoca em 2 Timóteo 3, 2 a 5, como são os falsos mestres, usando um jeito de se referir a eles que era muito comum no discurso moral helenístico. É como percebe, por exemplo, o Johnson quando diz que o efeito retórico daquela lista era produzido pela lista como um todo, e não pelos itens individuais que eram listados. O ponto retórico é que pessoas más faziam todo tipo de coisas ruins. A transição em 2 Timóteo 3,6 volta a atenção para os oponentes de Timóteo relacionados com o tema da lista anterior. A oposição era a prova de que os últimos dias estavam em andamento. O próprio apóstolo João coloca isso em 1 João 2, 18 e 19. E assim Paulo usa uma alusão ao livro do Êxodo em 2 Timóteo 3,8, fazendo esse uso tão tipicamente paulino do Antigo Testamento para trazer ilustrações morais ao Novo Testamento. Ele faz isso várias vezes em outras cartas, trazendo algo da tradição judaica para ajudar a formar a imagem daquilo que ele queria pôr. Paulo usa o Antigo Testamento de forma muito didática e traz algo da tradição judaica para pessoalizar aqueles inimigos, mostrando que a oposição não era simplesmente genérica, mas haviam rostos e nomes que se opuseram aos homens de Deus, assim como Timóteo conhecia pessoas com nomes que estavam se opondo ao seu ministério. Ao fazer essa citação, Paulo não está dizendo que toda a tradição judaica ou toda tentativa de remontar a história judaica que está registrada nos livros apócrifos é verdadeira, mas ele valida este ponto específico da tradição judaica ao dar nome para aqueles dois homens, a fim de usar a maldade específica de Janes e Jambres, como é apresentada na Torá, como ilustração de uma rejeição ativa e disseminada à verdade nos últimos dias. Agora, duas coisas importantes que a gente pode tirar aqui que nos dão lições legais sobre o modo como a gente faz teologia do Novo Testamento. Primeiro, apesar das suposições hermenêuticas que se colocam aqui, esse parece um exemplo muito claro de que um autor do Novo Testamento está lendo e se referindo a um texto do Antigo Testamento em sua forma original, onde os magos do Egito não são nomeados, junto com a forma como esse texto era entendido pela leitura popular, como aparece em Qur'an, em Pseudo-Jonathan, e como se tornou muito difundido até mesmo em círculos mágicos, como nos textos de Plínio. Existem vários outros exemplos disso, como em Atos 7, em 1 Coríntios 10, em Judas 9, mas a gente lida com esses textos em particular depois. Uma segunda coisa importante, e aqui a gente evoca Orígenes, que discute a referência a esses nomes, em uma pequena digressão em seu comentário sobre Mateus. Algumas pessoas rejeitaram 2 Timóteo, alegando que ela continha textos de algum livro secreto. E Orígenes parece concordar com essa atribuição da fonte original de Paulo a um livro secreto, mas ele não concorda com a consequente rejeição da epístola. O argumento dele, em parte, é que Paulo faz algo muito parecido em 1 Coríntios. E aqui o pensamento canônico de Orígenes está no caminho certo. Judas também foi rejeitado por alguns por causa de referências a fontes judaicas extrabíblicas. Mas citar autores não canônicos não faz desses livros apologias às obras de forma completa, mas mostra eles fazendo uso de tradições que se tornaram então palavras de Deus uma vez que são registradas no processo de inspiração, mas que não se cobra que as obras ou as ideias completas oriundas dessas citações sejam atribuídas à própria palavra de Deus. Um autor do Novo Testamento pode tranquilamente citar uma obra apócrifa do Antigo Testamento,
aproveitando aquela verdade em particular, sem precisar validar o livro inteiro, assumindo uma função didática ou retórica com isso. E você, conhecia Janes e Jambres? Você aguentou o nosso tempinho de nerdice falando lá sobre manuscritos e tabuinhas? Fala o que é que você acha disso tudo, não deixe de comentar aqui embaixo, manter esse debate aquecido e respeitoso. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos aí no grupo da igreja, nas redes sociais e se inscrever no nosso canal, assinar as notificações, porque nós temos vídeo toda terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã, no horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Valeu, negada, e tchau, tchau. Seja muito bem-vindo ao... muriçoca demais, Jesus amado. Eita. Sendo comido vivo. Jesus. Não, era só um...